Eu me meti numa polêmica nessa semana. Eu trouxe um vídeo do presidente do Fortaleza dizendo que queria uma SAF muito parecida aos moldes do Grupo City. Palavras do presidente do Fortaleza. Nós queremos um modelo de negócio similar ao Grupo City. Abre aspas, fecha aspas. Só que, às vezes, a gente lida com Enzos da internet. E esses Enzos, eles têm preguiça de pensar, têm preguiça de raciocinar. E aí eu vou trazer um pouco de aula de história para você, meus amigos, meus queridos Enzos da capital do Ceará, que eu gosto tanto. Qual lugar bonito. Fui lá uma vez, eu voltaria sempre. O Bahia é bicampeão brasileiro. Em 90 anos de história foi quando o clube foi vendido para o Grupo City. O Bahia tem quase 50 títulos baianos. O Bahia tem 4 títulos de Copa do Nordeste. O Bahia é hegemônico no norte e no nordeste da região. O Bahia tem título de Série A. O Bahia está sempre entre as melhores médias de torcida dentro do campo de jogo, quando o assunto é público pagante no estádio. Então eu estou trazendo para vocês requisitos de grandeza: time e história, título, relevância e torcida. O Bahia tem as suas dívidas, como todo time do grande futebol brasileiro tem. O Flamengo, que é um dos maiores times do Brasil, se não o maior, envolto em dívidas. O Atlético Mineiro, graças aos seus mecenas, também. E o Bahia virou SAF. E aí o trunfo dos amigos de Fortaleza, e eu não estou dizendo não estou falando dos produtores de conteúdo, dos quais eu tenho respeito, estou falando da grande torcida, e coloque aspas, grande torcida do Leão do PC, que comemora aquilo que torcedor de time pequeno comemora. Resultado. Desculpa falar assim, tão aberta e tão escrachadamente sobre isso, mas é algo que os comentários do vídeo, eu dou coraçãozinho e like em todos, porque eu sou uma pessoa de coração liberto. A internet me fez uma pessoa rancorosa, uma pessoa vingativa, mas também me fez uma pessoa liberta. E eu sou uma pessoa liberta porque, afinal de contas, se o cara perdeu o tempo dele, da vida dele, me chamando de mentiroso, quando eu falo que o presidente dele fala coisas que quer algo que a gente tem, e eu digo, Fortaleza tem inveja? Não, o Fortaleza quer o que é bom. Mas aí eu paro para pensar e paro para refletir. Se eu tenho um bolo, e esse bolo é muito gostoso, mas eu quero dar apenas 20% desse bolo para alguém botar um super recheio nele, ele fica mais gostoso ainda. Isso não seria, no mínimo, inconsistente? Há de se pensar a respeito dessa fala. Para além disso, o primeiro ano da SAF do City no Bahia foi tão ruim quanto o primeiro ano da SAF do City no próprio Manchester City. Afinal de contas, eu não sei se vocês lembram, meus amigos de Fortaleza, vou relembrá-los. Eu vou trazer um pouco de conhecimento à mente obscura de vocês. O Bahia, no seu primeiro ano de SAF, brigou para não cair. Ok. O Grupo City no Manchester City tomou 8 do Middlesbrough. Um time menor. Com 3 gols de Afonso Alves, tá? Com 3 gols de Afonso. Camisa nova que já tive o desprazer de ver vestindo a camisa da seleção brasileira. Epa, respeite o meu segundo ídolo máximo no futebol mundial. Só para acrescentar aí, João, sem querer te interromper, mas só para já interrompendo? Não tô te interrompendo, só acrescentando o que você está dizendo. Inclusive, o Manchester City flopou com sua primeira estrela, que foi o próprio Robinho, né? Flopou total na época, veio com uma grande estrela, a primeira, acho que grande estrela que chegou no grupo, né? E foi um flop total. Então, de fato, a primeira temporada do City, sob a gestão do Grupo City, não foi das melhores. E aí a gente Até a primeira temporada de Guardiola, se você analisar bem, João, foi meio que um fracasso, né? Porque o Manchester City termina em 4º ou em 5º lugar no campeonato inglês. Então nada foi do dia pra noite, né? Não, mas o que eu acho engraçado é que eles falam assim, o Bahia estava tão cheio de dívidas que precisou se vender. Vou trazer um storytelling. Por que é importante trazer storytelling? Eu estou falando com pessoas aqui que acompanharam esse processo de transformação em SAF. A dívida do Bahia era de aproximadamente 300 milhões, uma dívida totalmente equalizada e pagável pelo próprio Bahia Associação. O que o Guilherme fez foi aprender
de volta. Por quê? Porque ele foi o mestre do Marcelo Paes. Ele falou, Marcelo Paes, o caminho é gestão. Marcelo Paes, caramba, o caminho é gestão. Pegou o nível de gestão de Belitani e fez assim, Belitani, eu sei de uma coisa que você não sabe. Aí Belitani o quê? O caminho é resultado esportivo. Eu vou dar ao meu time o que você não deu ao seu. E que bom que você fez uma coisa que eu não consegui fazer. Porque Belitani e Paes, eles são amigos, eles conversam. E eu nunca vou esquecer de um podcast do Independente Tricolor, de uma invertida que Belitani tomou de Paes, e que para mim é fantástica. Guilherme fala assim, não, nós estamos administrativamente bem, e o time tá legal, e essas coisas, não sei, e Marcelo, e o resultado esportivo em campo? E a satisfação da sua torcida? E quantas vezes a sua torcida grita gol e lembra que você montou o elenco que está em campo? Para mim, essa foi a maior lição que Paes ensinou a Guilherme. Guilherme é um cara que a gente vai lembrar ele na história do Bahia a vida inteira, porque foi o cara que nos colocou num outro patamar. Se der certo, e a profecia de Textor, eu acho que é muito mais zica reversa do que qualquer outra coisa, disser, olha, o Bahia vai ganhar 17 dos 20 títulos, eu vou olhar para Guilherme, vou fazer questão de correr no mesmo lugar onde ele corre, para poder encontrar ele e dizer assim, ó, muito obrigado. Parabéns, você acertou. Hoje, eu não faço isso, primeiro que eu não consigo correr, segundo que ele mora longe da minha casa, eu não tenho vontade de fazer isso. E também está me devendo uma visita que ele prometeu fazer e não fez. Guilherme, maior do que a palavra, maior do que o exemplo é a palavra. Você deu a palavra, a culpa é com o seu negócio. Mas assim, trazer a vocês luz à mente de vocês para poder entender que o Fortaleza tem que rivalizar com o Náutico, com o Botafogo da Paraíba, com o CSA, com o Vitória, que é o time do mesmo quilo. E não quer essa rivalidade com o grande não, que você vai tomar na cabeça. Ah, mas o meu time é o maior nordestino na era dos pontos corridos. Sim, você ganhou o quê? Vai ganhar um troféu? Vaga no Mundial de Clubes? Vai ganhar uma estrela na camisa? Uma estrela por bom comportamento? Você não vai ganhar nada disso. Então, pequenos, aprendam com o gigante. Galguem o seu caminho e façam a coisa funcionar do melhor jeito. Porque talvez funcione. Eu até torço para que funcione, para a gente ter um Nordeste forte. Mas hoje, como vocês comemoram o resultado? Meninos. Rapidinho, Arnaldo, se você tá enxergando alma no rival, você pula o muro, irmão. O muro é baixinho, tá? Agora não pode querer voltar se acontecer do desempenho piorar e os caras caírem pra segunda divisão. Eu acho engraçado, João, o pessoal do Fortaleza falar que é SAF, sendo que quando o Bahia virou SAF, a primeira reação deles foi dizer que eles não precisavam, né? Pois é. Verdade. Não todos, mas muitos. A gente não pode generalizar, mas muitos falaram. Muitos falaram. Pode concluir seu pensamento, só vou deixar nisso aí. Não, eu só queria dizer, também fazer só um adendo aí. O Bahia, assim, uma coisa que eu acho assim, acho cedo ainda pra gente julgar o trabalho da SAF, né? Acho que precisa um pouco mais de tempo pra gente definir de fato se tá dando certo, se não tá dando certo, se deu ou não deu. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, assim, da SAF, que o Belintani costurou com o Grupo City, que você não vê nenhum outro acordo de SAF aqui no Brasil, pelo menos, foi no contrato, está lá, ele fez uma das cláusulas, a SAF é obrigada a quitar com todas as dívidas do clube, e já quitou uma boa parte disso. Então, só isso daí, amigo, porra, de ter um time, por mais que depois, sei lá, o City venda ou largue o Bahia por algum motivo, vai estar um clube zerado, irmão. Vai estar um clube zerado. Olha o valor que você tem hoje, que até um Corinthians da vida está todo esbagaçado financeiramente. Você tem um clube com as contas zeradas, parceiro. Com estrutura massa, que está sendo investido na base, está sendo investido no feminino, CT. Então, já tem coisas assim que vão... Já deixou um legado, já, sabe? E a tendência é ter mais ainda, né? Mas acho que a gente precisa esperar um pouco mais para ter esse julgamento, se realmente está dando certo, se não está, se é vantagem para a gente continuar como SAF ou não é. Dentro de uma avaliação nacional, sem dúvida nenhuma, o Bahia hoje é um dos 10 clubes mais importantes do patamar do futebol brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma. Eu não vou ranquear, porque esse ranking varia muito.
mas o Bahia tende a ser top 5 em breve, né? O Fortaleza a rivalizar, João, Yuri, Antônio Jaques, que acompanha os comentários lá no canal. O Fortaleza a rivalizar, João, é pegar uma oportunidade com o Bahia, que é uma marca forte, consolidada no mercado, e oportunizar está na mídia, né? Ele está utilizando o Bahia como trampolim de mercado. Comparar com o Bahia é igual ao time de Canabrava se comparar com outros clubes que colocaram estrela da Série B, como o Inter de Limeira, por exemplo, né? Os times que colocaram, o João estava falando aí, eu estava fazendo uma pesquisa aqui rapidinha. Além do Fortaleza, que colocou estrela da Série B, nós temos Paysandu, Inter de Limeira, Americano no Rio de Janeiro, Sport e Paysandu. Ou seja, são times que estão numa terceira prateleira do patamar do futebol brasileiro, lá, times de Série B, de Série C, que ficam frequentando. Dentro do Nordeste, times de massa como o Bahia, como o Santa Cruz, que hoje está sem calendário, mas é um time que é muito de massa no estado de Pernambuco, né? É um time de tradição, né? Relembrando aquele glorioso histórico jogo histórico do 5-0 que o Bahia deu, que tomou depois de 4-0 em 81, um ano que eu nasci. O Bahia com Dada Maravilha do Santa falou: olha, o baiano só faz 5 na quina, na loto, né? Só tá na loto. Aí a gente chegou aqui e meteu 5-0 neles. Mas, voltando ao assunto que João trouxe, que é a reação do Fortaleza, a SAF do Fortaleza, ela tá tendo bons resultados, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês uma reflexão sobre um time que foi vice-campeão da Taça Libertadores da América em 2001, salvo engano, que foi o São Caetano. O São Caetano teve Copa Avelange, vice-campeão nacional. Depois nós tivemos em 2001 o campeão brasileiro, era um outro nome, né? Também era Copa Avelange, se não me engano. Vice-campeão também, e foi vice-campeão da Copa Libertadores da América. Tinha um time ajustado, bons resultados esportivos, e está hoje sem calendário também, porque não tem solidez no trabalho. Então, um pouco que João trouxe aí em relação ao trabalho que o Grupo City vem fazendo. O Manchester City, no seu primeiro ano, ficou em 11º lugar na Premier League. Acho que foi 2008, o primeiro ano. E não adianta trazer jogadores. Jogadores top não fazem um bom time, né? Todo mundo lembra aí de Edmundo, Romário e Sávio em 95 no Flamengo. O Flamengo montou um baita time e quase foi rebaixado naquele ano. Então a gente tem que ter paciência. Obviamente que o torcedor do Bahia, João, é um torcedor narcisista, a gente cobra, a gente gosta. O Bahia é um time grande, a gente não vai para o estádio para perder, de forma nenhuma, né? Por pior que seja o cenário, a gente vai lá para vencer, vencer, vencer. No entanto, a gente está nessa gangorra aí de emoções, na expectativa de ganhar um título brasileiro, na expectativa de estar na Taça Libertadores. E a torcida do Bahia, ela se cobra muito, né? Ela se vê e se cobra. E Marcelo Santana, antes mesmo do Belitani, que foi um baita gestor, né? Belitani é um baita gestor administrativo, mas de futebol, ó, pequenininho, viu? Muito medíocre de futebol. Ele terceirizava muito as indicações, a responsabilidade, e ele não fez bons times, né? A gente caiu com o Belitani para a segunda divisão, tendo um caixa, como o Antônio Jacques aí falou, e Yuri falou, já saneado, né? A gente tinha uma equalização das dívidas ainda antes de cair para a segunda divisão. Mas isso é responsabilidade de Marcelo Santana, que foi meu colega no Colégio São Paulo, inclusive. Marcelo Santana, que foi presidente do Bahia, ele trouxe o Bahia para uma expectativa de novos rumos, novos patamares, novos resultados. E, infelizmente, nós não conseguimos isso. Todo ano a gente briga pela Libertadores, todo ano a gente briga na segunda página da tabela. Esse é o primeiro ano em décadas que nós estamos 100% na parte de cima da tabela. Isso é um grande resultado. Mas não dá para a gente comparar com o trabalho de Vojvoda, que é um baita treinador. Vojvoda é um treinador de elite do futebol sul-americano. Acho que ele tem bons resultados, tem uma solidez, tem uma constância no time do Fortaleza. Isso é bacana. Jair Pisserni fez isso no São Caetano. Depois que ele saiu, ó, degringolou. Então, se Vojvoda sai do Fortaleza hoje, imagino que o Fortaleza vai desandar da mesma forma que o São Caetano, né? Rogério Ceni, que treina o Bahia hoje, sai do Fortaleza também. Fortaleza campeão do Nordeste. Foi pro Flamengo, foi pro Cruzeiro, ficou lá 7 jogos.
Depois foi pro Flamengo, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, foi pro São Paulo, foi pro Bahia. Então a gente tem que ter um pouco de paciência. Eu sei que é difícil pedir pro torcedor do Bahia isso, porque eu mesmo me cobro, fico pé da vida às vezes, para gravar um vídeo, eu conto até 10. Eu fico contando, vou pegar no pé, não vou pegar no pé, não pego no pé. Aí fico 10 minutos contando até 10, né? João não alivia, não. João mete a bota mesmo. Mas assim, faz parte do contexto, né? A gente precisa dessa dicotomia. A mídia da Bahia é uma mídia muito cobrante, né? Ela cobra, muito atuante, ela cobra, né? Os resultados, né? A gente tem aí radialistas que são muito atuantes no cenário nacional, como Silvio Mendes, que está o tempo todo no rádio do Gol FM, com André Rizek. E aí a gente sabe que o futebol merece um time na primeira divisão, brigando por título. E eu acho que isso a gente vai acontecer conosco nos próximos 3 anos, com fé em Deus.